Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, psicólogo e professor de psicologia, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o sentimento de vergonha. Primeiro, se você ainda não assistiu o vídeo falando sobre o sentimento de culpa, dê uma procurada aqui no canal, no perfil, pois falar sobre vergonha é também dialogar sobre a culpa. Tanto a vergonha como a culpa são emoções negativas que o indivíduo tem diante de si, ou seja, um julgamento de fracasso, de erro ou de situação vexatória, no qual há uma desaprovação de um comportamento ou de alguma situação. Vergonha e culpa são emoções que estão caminhando junto o tempo inteiro. Já falamos sobre a culpa e vamos dar uma atenção agora sobre a vergonha. O sentimento de vergonha, ele está profundamente relacionado aos ideais de valores e honra que o indivíduo tem e que fracassa, então, diante do olhar do outro. Diferentemente da culpa, no qual eu não reconheço determinada atitude, comportamento ou situação frente ao outro, um lugar, uma função, a vergonha não. A vergonha é da ordem do público. A reprovação ou a transgressão e não reconhecimento daquilo não vem a partir do julgamento do meu próprio eu. A vergonha está então sempre num sentimento que vem do externo para a realidade interna, vem do meio para a minha realidade psicológica, ou seja, sinto vergonha diante de alguém ou diante de algo no qual invalida-se ou não se reconhece quem sou factualmente. E quanto maior for a importância dada àquele que testemunhou a situação ou ato vexatório, maior é o sentimento de vergonha, pois me sinto invalidado ou me sinto desconfortável diante de alguém, diante de um outro que tem um lugar predominantemente importante ou de grande valor. O sentimento de vergonha, então, ele aparece quando se tem uma ruptura entre a imagem que o indivíduo tem construído, representado de si no seu eu, a imagem ideal, e a imagem colocada, então, a partir desse evento vexatório, que acaba sinalizando para o outro, então, uma outra ideia, uma outra representação que não aquela que eu desejo que seja vista e percebida. É por isso que pessoas que se sentem envergonhadas têm um desejo muito grande de se esconder ou de sair correndo. Ruboriza-se o rosto, sente-se inclusive até uma palpitação, aceleramento dos batimentos cardíacos, como uma profunda necessidade mesmo de desaparecer. O sentimento de vergonha, ele vem então como um raio, um lampejo que busca me tirar daquela situação desagradável e devo então conseguir ir para um outro lugar no qual me sinto seguro e não sou acometido por esse temor. Se a culpa motiva o pedido de desculpas, o remorso, a reparação, a vergonha, ela traz para o eu uma vontade de se esconder, uma vontade então de desaparecer, pois a culpa há um incômodo e um estranhamento do meu eu para mim, e a vergonha é um estranhamento, um incômodo do meu eu para o outro e o olhar do outro dirigido para o meu eu. E é por esse motivo que tanto a vergonha como a culpa, elas são experiências públicas. Acreditamos que o sentir-se envergonhado, o sentir-se culpado seja uma experiência do interior, da realidade íntima e privada. Não. A vergonha, ela está sempre sobre o julgamento do olhar do outro. E vamos pensar aqui, diante da função que eu ocupo ou diante de quem é esse outro, maior ainda pode ser o meu sentimento de vergonha. Vamos imaginar uma situação corriqueira do cotidiano no qual sou tomado por uma ansiedade, um sentimento de preocupação, de medo, ameaça e me sinto envergonhado, então, de me colocar, de me impor, de discordar e dizer não. A vergonha diante dessa situação é mesmo o olhar, a reprovação, o julgamento, o tribunal no qual serei submetido e o meu eu possivelmente invalidado. É por esse motivo que dizemos que a vergonha é muito mais presente diante de situações nas quais há pessoas conhecidas. Ainda que na relação com desconhecidos ela também se faz presente,
Ela vem de forma muito mais categórica e vem como um desconforto muito mais intenso quando é algo diante de um outro que me tem como um lugar de conhecimento e reconhecimento do meu eu. E por fim, também é comum a presença da vergonha numa crença altamente disfuncional. Indivíduos que se sentem envergonhados diante de alguma situação, algum evento, na qual se expõe algum tipo de atitude ou algum tipo de desconforto, têm uma reação diante do outro de acreditar que este está fazendo, então, um aniquilamento do seu eu. A isto falamos que há uma percepção aumentada ou distorcida, disfuncional do que é a realidade diante do evento vexatório ou vergonhoso. E a diferenciação entre o sentimento de vergonha e o sentimento de culpa, mesmo que esses possam estar juntos diante de um mesmo lugar e uma mesma situação, é que a culpa ela vem mais como a reprovação de determinados comportamentos e a vergonha vem como a reprovação do meu eu